versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Faz tudo o que Jesus falar. É isso. É isso que ela está falando. Quando ela fala ele, está falando de Jesus. Ela falou pros serviçais: façam tudo o que Jesus mandar. É isso. Esse versículo é o versículo mais importante para o ministério. Você quer fazer o ministério, você quer servir Jesus, você quer ser discípulo, aprende esse versículo. Esse versículo, de verdade, quando eu vi esse versículo não sei, uns 12, uns 13 anos atrás, esse versículo mudou minha vida para sempre. Porque eu recebi esse versículo, eu estava fazendo um estudo em João, num grupo pequeno que a gente estava fazendo antes de plantar a igreja, e, e Deus estava falando para plantar uma igreja lá em Floripa, e eu estava lutando contra, eu não queria plantar uma igreja, eu falava para Deus: Deus, qualquer outra coisa, eu só não quero plantar uma igreja, só não quero ser pastor, eu faço qualquer outra coisa. E Deus me deu esse versículo, ele falou: eu estou perguntando, estou pedindo para você fazer só o que eu peço. Só faz o que eu estou pedindo e você vai estar bem. Porque eu falava: Deus, mas eu não sei fazer, eu sou muito jovem, eu não consigo, eu não planejo bem o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. E eu dava todas as desculpas. E Deus falou para mim: você só tem que fazer o que eu pedir, o que eu mandar. E eu falei: tudo bem, isso eu posso fazer. Se você mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então, comecei a fazer estudos bíblicos, começamos a igreja, depois adotamos 3 filhos de uma vez, porque Deus mandou. Quando Deus mandar, quando Jesus mandar, você tem que obedecer. Ah, Deus falou para deixar a igreja lá e começar a escola e ir para Campo Mourão. Sempre quando Deus fala, eu só preciso obedecer. Fazendo isso, milagres vão acontecer. Deus faz muito além do que eu posso imaginar. Mas é esse versículo aqui: façam tudo o que ele mandar. Faz o que Jesus está mandando fazer. Só isso. Isso aqui é um ministério. Você só precisa fazer o que Jesus está mandando fazer. Você não precisa pensar lá na frente, daqui 10 anos, o que, que vai acontecer, e como vai ser se essa pessoa pergunta, e como vai ser a resposta das pessoas, e eu não sei se eu consigo, e eu não tenho capacidade para fazer essas coisas, e eu posso fazer mil desculpas. Mas se a gente voltar para essa simplicidade, faz o que Jesus está pedindo. O que Jesus pediu hoje. O que é que ele está falando nesse momento? Você não precisa pensar lá longe. O que que ele está pedindo hoje? Ele vai te capacitar para fazer isso hoje. Faz isso e você vai estar bem. Faça tudo o que ele mandar. Versículo 6. Eu tenho um versículo aqui. Vamos ver isso antes de chegar no versículo 6. Salmo 32. Deixa eu abrir aqui. Salmo 32, versículos 8 e 9. Eu instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e essa outra coisa que eu não sei, redeias. Eu não sei qual que é essa palavra. Caso contrário, não obedecem. A ideia do versículo, vocês entenderam, né? Amém. A ideia desse versículo, ele fala, ah, quando ele fala em versículo 8, eu o aconselharei e cuidarei de você, ele fala, a palavra aconselho, ou aconselharei, é a ideia de guiar. Eu vou guiar sua vida. E ele fala, e cuidarei, ele é literalmente a palavra do olho. Eu vou cuidar de você, eu vou guiar você com o meu olho. E é interessante isso, se nós estamos olhando para Jesus,
a gente vai ver o que ele está vendo. Ele vai guiar com o olho. Ele vai, se nós estamos olhando para ele, ele vai nos guiar com o olho dele. E depois ele fala, mas não sejam como o cavalo, como o burro, que, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados. Essa palavra, eu acho que ele está falando da coisa que vai na boca, né, dos animais, para controlar. Essa é a ideia. O cavalo e o burro têm que ser controlados. Jesus quer nos guiar com o olho. Então, qual que é a ideia aqui em Salmo 32? Se você está olhando para Jesus, você vai ver o que ele está vendo e você vai ter direção para a sua vida. Se ele mandar, você faz e você vai viver um relacionamento de intimidade onde você está ouvindo e fazendo a vontade de Jesus. Caso contrário, a gente vai tentar cuidar da nossa própria vida e a gente vai viver como o cavalo ou como o burro que tem que ser controlado por Deus. Tem que acontecer circunstâncias na sua vida para controlar você, para ir para um lugar, para ir para o outro. Não é assim que a gente quer viver nossa vida cristã. Eu prefiro olhar para Deus e ver o que Ele está vendo e participar da obra dele, que ser controlado. Não é esse desejo que Deus tem para ter um relacionamento com a gente. Então, a gente precisa olhar para Ele, a gente precisa ouvir dele e Ele vai nos guiar. Em 1 Reis 19 tem aquela parte que fala que Deus não fala dessas coisas grandes que ele estava procurando, né, de várias formas que Deus no vento, não, no vento não, no fogo, acho. Vamos ver a história, né? Vamos ver a história, ver o que ele fala, porque vai ser mais fácil. 1 Reis 19, versículo 11, ele fala assim: o Senhor lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, tem um vento, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Então Deus, e fala aqui, versículo 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Deus falou com ele nessa brisa suave. Deus falou com ele quando ele parou para ouvir nas coisas grandes, no fogo, nesse vento forte, nesse terremoto. Deus não estava falando nessas coisas. Deus queria intimidade, que você tem que parar, que você tem que ficar quieto, que você tem que gastar tempo para olhar para ele e ouvir dele, e ele pode responder. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Então, versículo 6, João capítulo 2, versículo 6, e ele fala assim: ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham esses potes com água, e eles o encheram, os encheram até a borda. A gente falou de intimidade, a gente falou de ouvir de Deus e fazer o que Ele mandar e vai ser tudo perfeito, tudo ótimo. A gente vai parar de ter problemas, né? Não é bem assim também. A gente ainda vai ter problemas, a gente ainda vai ter dificuldade, porque estamos vivendo nesse mundo difícil, mas a gente consegue fazer. A gente consegue viver para a glória dele. A gente precisa saber que não vai ser fácil fazer a obra de Deus. Jesus pediu algo difícil. Jesus falou para eles para encher esses potes de pedra, né?
fala no versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, 6, 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia quanto? Cabiam entre 80 e 120 litros. Então, se a gente pegar no meio 100 litros, vezes 6 potes, são 600 litros de água. E Jesus falou o quê? Encham os potes com água. Agora eles têm que encher. Não é um trabalho fácil. Jesus falou, então eu vou fazer. Agora começa o trabalho difícil. Agora você tem que fazer do jeito que Jesus pediu. Um problema grande que nós temos é que a gente procura a forma mais fácil de fazer as coisas. Ouvindo de Jesus não significa que vai ser fácil. Se eu faço do meu jeito, eu posso decidir fazer de uma forma mais fácil. Depois eu vou ter outros problemas porque eu não fiz do jeito de Deus. Mas a forma que Deus faz as coisas, ele faz da forma certa, mas não sempre da forma mais fácil. Então aqui, eles tiveram que trabalhar 600 litros de água. Lembra que eles não têm uma mangueira com uma torneira que eles podem abrir, encher com água e deixar lá, né? Não é só puxar a mangueira e colocar a água lá dentro. O que que eles têm que fazer? Como que eles vão pegar a água? Tem que ir pro poço. Como que vai pegar a água do poço? Tem que descer a, a, a não sei se é balde, deve ser balde que eles têm que usar, né? Pegar a água, trazer essa água, balde de água, colocar no pote, faz de novo, até ter 600 litros de água. 600 litros de água. Agora você tem toda a água, né? Mas são potes de pedra e agora cheias de água. E você tem que levar de volta para a festa. Eles levaram para o poço para pegar, agora eles têm que carregar de volta para o casamento, onde tem a festa. Aqui é muito trabalho, é muito difícil. Fazer as coisas da forma que Deus manda fazer, às vezes demora, às vezes a gente tem que trabalhar muito, às vezes a gente tem que fazer o trabalho que ninguém mais quer fazer, às vezes a gente tem que ser o maior servo, o mais humilde, mas a gente vai fazer parte da obra de Deus. Tem uma outra parte aqui que é muito importante, a gente não pode perder, versículo 7. O que que eles fizeram? Jesus falou o quê? Tem todo esse trabalho aqui e vocês vão ter que pegar água. Tem algumas coisas aqui. O que que eles precisam? O que que faltou na festa? Vinho, né? Foi o vinho que acabou. E, e o que que eles estão pegando? O que que eles estão enchendo a, os potes? Com água, né? Eles estão enchendo com água. Mas o problema não era água. O problema era vinho. Jesus falou para trabalhar muito sem resolver o problema. Jesus falou que vocês têm muito trabalho na frente e ainda não faz sentido por que que você tem que fazer todo esse trabalho. Muitas vezes, quando estamos servindo Jesus, o que ele vai pedir de nós não vai fazer sentido, mas mesmo assim você precisa obedecer, porque ele tem um plano, ele sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não entendo, ele entende. Então eu preciso obedecer. Então ele fala: enche os potes com água. E a resposta dos servos na história, em versículo 7, e os encheram até a borda. Um outro ponto para a gente que nós precisamos ver aqui dos discípulos, o dos servos, é que eles obedeceram e eles obedeceram completamente. Foi muito difícil, muito trabalho para eles. Não faz sentido o que Deus pediu para eles,
mas eles obedeceram e obedeceram completamente. Encheram até a borda. Eu não entendo. Se fosse a gente, né? Eu falo a gente porque eu sei que eu sou assim. Talvez você é mais espiritual, talvez você, né, é diferente, mas eu sou assim. Eu, o que que eu falaria, né? Deus fala: "Pega a água lá no poço, traz a água, eu vou fazer vinho". E ele fala, né, fala de 600 litros de água, 6 potes, traz aqui. Eu ia falar para Deus: "Deus, olha só, eu gosto da ideia, mas vamos pegar só um pouco primeiro para ver se vai dar certo, e vamos testar, vamos ver se realmente é isso. Se funciona, depois eu pego mais". Mas Jesus fala: "Não, não é assim. Você tem que obedecer completamente, em fé, sem saber se realmente vai funcionar, e depois eu vou fazer um milagre". É assim que Jesus trabalha na vida deles e na minha vida. Eles encheram até a borda, mesmo sem entender, mesmo quando não faz sentido, eles obedeceram. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Agora que você pegou água, agora é você que vai levar para a pessoa mais importante dessa festa". Agora eles têm que ter fé, não só para fazer o trabalho, mas eles têm que ter a fé de entregar para a pessoa mais importante aqui nessa festa, o encarregado da festa. Eles podem ser humilhados agora nesse momento. Imagina se eles entregam água para ele e ele vai beber a água, e ele vai falar: "O que que você está fazendo aqui?". Eles vão ser humilhados se não acontece um milagre. Então eles precisam ter fé para fazer o trabalho, eles têm que ter fé para não ser humilhado. E eles precisam agora levar essa água, eu imagino, ele não fala aqui, mas nós não sabemos quando acontece o milagre. Eles pegaram a água, levaram a água para a festa, pegaram a água do pote, levou para o encarregado da festa, e quando ele tomou vinho. Em que momento dessa história aconteceu um milagre? A gente não sabe, mas pensando na minha vida, eu imagino ah, que foi depois de tirar a água e na hora de entregar para o encarregado da festa. Porque é isso que acontece na minha vida. Eu preciso ter fé até o último momento. Imagina, você pode imaginar eles, né? Pegando a água, eles fizeram todo o trabalho, estão suando, pensando: "Nossa, foi muita coisa, nem sei o que Jesus vai fazer aqui com tudo isso, como vai ser?". E Jesus fala: "Não, agora eu quero que você leva lá para o encarregado da festa". E eles: "Como assim? Você leva, você que fez esse plano todo, né". Mas eles não brigaram, eles pegaram, e eu fico imaginando, eles pegaram, né, e eles estão olhando, na no copo para ver se é vinho ou ainda é água, né. Aí eles estão levando para o encarregado da festa, levando, levando, andando até ele, ficam olhando. Daí ele falou para e talvez olhe mais uma vez para Jesus: "Tem certeza, Jesus? É isso? É isso que eu preciso fazer?". E Jesus olha para ele: "Sim, faz". E ele olha mais uma vez: "Ainda é água, mas aqui", né, e entregaram. Aí ele bebeu e era vinho. Ser discípulo significa viver pela fé. Eu preciso estar disposto a não entender, preciso estar disposto a trabalhar muito, muito mais que os outros. Eu preciso ser disposto a ser o servo de todos, entregar para os outros, e eu preciso estar preparado para ser humilhado. Para ser um discípulo de Jesus, eu preciso estar preparado com essas coisas. Ah, E, versículo 9: o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho,
sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então eles entregaram a água, ele bebeu e era vinho, e ele chamou todo mundo, falou que esse é o melhor vinho, que ele guardou o melhor até depois, e foi o primeiro sinal. Deus foi fiel, né? Foi difícil, foi difícil demais pros servos, né? Para os discípulos, os que estavam servindo Jesus nessa festa. Foi muito difícil, mas porque eles obedeceram aquilo que foi difícil, aconteceu o impossível. Eles não eram capazes de produzir vinho. Os discípulos, os servos, não têm capacidade de fazer, de produzir vinho. Mas eles deram vinho para o encarregado da festa. Por quê? Porque eles obedeceram completamente a Jesus. É isso que acontece com Jesus. Se eu posso simplesmente obedecer, milagres acontecem. Vai ser difícil. Eu vou ter que obedecer, eu vou ter que viver pela fé, eu vou precisar estar preparado para ser humilhado, mas se eu posso obedecer, milagres acontecem. E, e aqui aconteceu o milagre. Quem viu o que aconteceu? O encarregado da festa não. A noiva não viu. Os que estavam lá recebendo não viram, não, nem sabem. Eles só experimentaram o vinho, eles receberam da bênção, né? Eles receberam do milagre, mas sem saber que aconteceu um milagre. Quem é que sabe o que aconteceu? Só os que participaram, só os que serviram, só os que trabalharam, só quem foi encheu os potes, quem entregou a água e viu que era vinho quando ele tomou, só essas pessoas fizeram parte do milagre e entenderam o que Jesus realmente fez. É assim que a gente faz no ministério. É assim que eu me sinto toda vez que eu ensino. Eu ensino, eu vou para a palavra, eu preparo meu estudo, eu olho para as coisas que Deus está falando e eu chego na frente das pessoas para ensinar e eu penso, eu tenho água. Eu, eu, o que eu preparei de estudo não é suficiente. Se Deus quer alimentar alguém aqui, tem que ser Deus. Mas eu fiz meu trabalho. Eu estudei, eu preparei, eu sei o que o texto está falando, mas eu não posso alimentar espiritualmente ninguém. Mas eu fiz meu trabalho. E Jesus tem que fazer o resto. E é incrível quando a gente faz o nosso trabalho, Deus é sempre fiel. E Deus faz milagres em nossas vidas. Então, eles receberam, mas só os discípulos participaram do milagre. Uma outra coisa que é importante ver é que esse foi o primeiro sinal, né? O primeiro milagre que Jesus faz no ministério dele, que ele fala aqui no versículo 11. Uh, mas ele faz isso como um sinal também dessa nova aliança. Foi falado algo importante aqui. Eles falam, o encarregado fala, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Eles estão entrando na nova aliança. Eles estão entrando no tempo da graça, não estão mais debaixo da lei. Jesus guardou o melhor para depois. Ele deu o vinho inferior, a lei, né? Ele deu a lei primeiro. E depois de dar a lei, ele deu a graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no melhor tempo, no tempo do melhor vinho, né? Eles tiveram acesso a Deus através da lei, dos sacrifícios e através de fé também, né? Ah, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que ter fé. Mas essa fé
através da lei e dos sacrifícios. Agora nós temos nossa fé na obra de Cristo, que já terminou a obra. E estamos nesse tempo da nova aliança. E agora estamos vivendo esse melhor tempo, porque Jesus guardou o melhor até agora. E estamos vivendo esse tempo melhor. E vinho, na Bíblia, representa alegria. Então, ele fala que o tempo inferior já passou, estamos entrando nesse tempo melhor, e esse tempo melhor chegou. E qual é o sinal desse novo tempo com Jesus? É, é alegria, né? Esse sinal de vinho é um sinal de alegria. Estamos vivendo no tempo melhor e no tempo de alegria. Nós podemos ter alegria porque Jesus já terminou a obra. Nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, nós temos acesso a Deus, nós somos purificados dos nossos pecados por causa da obra de Cristo. Nós colocamos nossa fé nele e nós podemos viver com alegria, sabendo que Ele já terminou a obra, que nós podemos ser servos e ver milagres acontecer, e nós podemos participar desses milagres de Jesus. Estamos vivendo no Novo Testamento. Que incrível essa história, né? Eu gosto muito dessa história. Eu vou parar aqui rápido e depois a gente volta para falar sobre a segunda história aqui em João capítulo 2, que é a purificação do templo, tá bom? Mas tem muita coisa para refletir aqui, então eu espero que Deus vai usar essa história em nossas vidas.